Bom, hoje vamos falar sobre Max Weber. Ele foi um sociólogo, jurista e economista alemão. Nascido em uma família de posses liderada por um advogado, Weber foi educado com a rigidez da religião protestante e, com o despertar do gosto pelo estudo e pelo trabalho. Quando ainda jovem, ele presenciou a unificação da Alemanha promovida pelo estadista Aaron von Bismarck. O Estado alemão ainda não existia. Existiam vários reinos de origem germânica independentes, e Bismarck promoveu uma política de integração desses reinos, formando a Alemanha tal como a que conhecemos hoje. Em 1882, Weber se ingressou no curso de Direito, onde, para além das ciências jurídicas, aprofundou seus estudos em economia e teologia. Em 1889 concluiu o seu doutorado em Direito, na Universidade de Berlim, e, em 1893, foi nomeado professor na Universidade de Freiburg, entre os anos de 1882 e 1897. Além da carreira acadêmica, Weber atuou no cenário político alemão, não obtendo muito sucesso. O sociólogo era um homem muito rígido consigo, e a sua idealização do trabalho e do sucesso financeiro como realização de um homem digno, ideia que aparece na obra citada, parecia acompanhar a sua vida. Modo como o conceito weberiano de Estado foi interpretado esteve fortemente marcado por dois acontecimentos editoriais. Já foi feita referência a um deles, a publicação de WARTSCHAFT und Gesellschaft como uma obra unitária e acabada. Primeiro por Marian Weber, e depois por Johannes Wonckellmann. O segundo acontecimento tem lugar fora da Alemanha, e foi mais importante para a recepção que Weber teve nos Estados Unidos, e mesmo no Brasil, a publicação de von Max Weber, Essays in Sociology por código Wright-Mills, H. Gonten 19.474, essa NUTAVER. Coletânea tinha o mérito de arranjar, TEM até ao CAMNT passagens da difícil WARTSCHAFT und Gesellschaft, além de publicar ensaios e conferências de Weber. De leitura sem dúvida mais acessível do que essa obra, dentre esses textos, destaca-se a Conferência POL ao K aos BERUF A Política como Vocação, pronunciada em 1918 na Universidade de Munique. Segundo Marian Weber, o pano de fundo dessa conferência era o colapso da Alemanha, o bolchevismo e a inquietude milenarista dos jovens. Sem se restringir, entretanto, à análise da conjuntura política da Alemanha e da Europa da época, Max Weber procurou nela, tomando uma perspectiva universalizante, demonstrar que o recurso específico, embora não o único do Estado foi, em todos os tempos, a dominação baseada na violência física legítima, e que a política sempre significa a luta por uma parte do poder político. A exposição de Max Weber parece estar dirigida, não apenas contra movimentos políticos, que tinham lugar à época, como também contra a metafísica do Estado corrente na Staatslehre teoria do Estado alemã, e principalmente entre os discípulos de von Diock, que destacavam das Deutsche Genossenschaftsrecht o direito alemão da cooperação como o fundamento do Estado. Em sua conferência, Weber interrogou-se a respeito do significado de uma associação política a um politischer Verband, e do próprio Estado Staat. Uma definição não idealizada dessas realidades sociais implicava, para o sociólogo alemão, a recusa de conceitos propriamente normativos, descartando assim toda definição que remetesse aos fins do Estado. Procurou uma definição sociológica nos meios que seriam próprios a este. Em última análise, só podemos definir o Estado moderno, sociologicamente em termos dos meios específicos peculiares a ele, como peculiares a toda associação política politischer Verband, ou seja, o uso da força física. E, a seguir, apresentou seu conhecido conceito. O Estado é aquela comunidade humana que, dentro de determinado território o território, faz parte de suas características, o reclama para si com êxito o monopólio da coação física legítima. 5 Weber. A definição é, palavra por palavra,
idêntica àquela apresentada no capítulo 9 de Wirtschaft und Gesellschaft, revelando o uso, por parte do editor Johannes Winkelmann, dos escritos políticos de Weber para a composição desse capítulo. Para Max Weber, a ideia de uma sociedade completamente destituída de qualquer tipo de poder é problemática. Ele define poder como a capacidade de um indivíduo ou grupo de impor sua vontade sobre outros, e acredita que essa dinâmica é intrínseca às relações sociais, mesmo em sociedades que buscam a igualdade ou a ausência de hierarquias. Formas de poder e dominação podem emergir. Weber distingue entre diferentes tipos de autoridade tradicional, carismática e legal racional, e mesmo em sociedades ideais, alguma forma de estrutura de autoridade ou liderança provavelmente se manifestaria. Portanto, segundo ele, uma sociedade sem poder, em sua essência, seria uma contradição em termos, pois o poder e as relações sociais estão interligados. Conclusão: Max Weber, sociólogo alemão, conceituava o Estado como uma relação de dominação entre os homens, sustentada pela violência legítima. Para ele, o Estado só existe quando os dominados se submetem à autoridade dos dominadores. As ideias dele era: o Estado moderno é uma grande instituição que tenta monopolizar a relação de dominação entre os indivíduos. A política é qualquer tipo de liderança independente em ação, mas Weber se limitou a usar o termo para se referir à liderança do Estado. O poder é a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos. O Estado moderno está relacionado com o desenvolvimento. O moderno é uma grande instituição que tenta monopolizar a relação de dominação entre os indivíduos. A política é qualquer tipo de liderança independente em ação, mas Weber se limitou a usar o termo para se referir à liderança do Estado. O poder é a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos. O Estado moderno está relacionado com o desenvolvimento da empresa capitalista, pois ambos se baseiam na separação entre os trabalhadores e os meios de produção. Aqui está nossa bibliografia, caso queiram dar uma olhada.